Vamos orar pelo pregador da noite, que ele está ansioso para entregar a mensagem que o Senhor já compartilhou com ele. Levante aqui as suas mãos na direção dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, o teu filho. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, vem mesmo nessa noite, Pai, esvaziá-lo dele mesmo e enchê-lo da tua presença. Porque ele é instrumento do Senhor aqui, Pai. Instrumento do Senhor nesse lugar, Pai, para transmitir, Senhor, as boas novas da tua palavra, Senhor. A tua palavra que restaura, a tua palavra que vivifica, a tua palavra que dá vida, Senhor. Abençoa, Pai, a vida do pastor Edu, que vai trazer essa mensagem, que primeiro o Senhor falou no coração dele. Pai, em nome de Jesus, abençoa também a cada um de nós, Pai, que estaremos aqui ouvindo, aqueles que estão no celular assistindo essa palavra, aqueles que ouvirão depois. Não há limites para o Espírito Santo de Deus agir. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como minha esposa bem disse, de fato eu estou um pouco ansioso, porque é um tema que mexe comigo. Eu tenho certeza que também é um tema que mexe com vocês. O tema que eu escolhi para a mensagem desta noite é: a igreja é do Senhor. E eu escolhi 2 textos para introduzir o que nós vamos falar sobre a igreja. E o primeiro texto está lá em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 3. Queria que você acompanhasse, para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu queria que vocês gravassem aí o versículo aonde fala o verso 12: por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Guarde esse verso 12. E pulem lá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Paulo falando para o seu amado Timóteo, dando as instruções a ele. É um texto conhecido também. Mas vocês precisam saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes, pois entre estes se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu
a insensatez de Janes e Jambres. O que eu estou querendo dizer com esses dois textos que eu acabei de ler para vocês aqui? Percebam que esses dois textos que eu li de Mateus e Timóteo é o tempo que de fato nós estamos vivendo. Infelizmente, por conta de toda a situação, por conta de toda a pressão que estamos vivendo, o amor de muitos tem se esfriado. Isso é uma verdade. E infelizmente tem se infiltrado também dentro da igreja. Haja vista que Paulo, falando para Timóteo, que é uma das cartas pastorais, ou seja, então isto é para a igreja, e isso também tem acontecido dentro das igrejas. Homens caluniadores, homens amantes de si mesmo. Haja vista que alguns escândalos que vocês têm ouvido e visto, e parece que esses escândalos nunca acabam. Que todas as vezes vai acontecendo cada dia mais. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo isso que está acontecendo é para que o Senhor traga à tona tudo aquilo que estava escondido. Nós, como igreja, nós precisamos apenas orar. Nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar para que isso não infiltre dentro do nosso coração, não se infiltre dentro da nossa comunidade e que para nós possamos orar para que isso não aconteça mais e mais vezes. Quando eu falo para vocês, a igreja é do Senhor, Ele ainda continua no controle de toda a situação. Não permita que tudo isso que nós acabamos de ler infiltre no seu coração, para que nós não venhamos nos esfriar no Senhor. Não são os problemas, não são as condições, não são aquilo que estamos ouvindo que vai deixar de nós buscarmos o Senhor, queridos. Desde sempre, nós temos ouvido e visto os males que têm atacado as igrejas, como, por exemplo, os esfriamentos, as perseguições, as heresias que estão sendo pregadas, as imoralidades que têm surgido a cada dia, a presunção, a apatia e quantos escândalos, queridos. Escândalos que são intermináveis. E notem, esses escândalos já aconteciam lá atrás. Esse texto que nós acabamos de ler, o texto de Mateus, ele foi escrito 70 anos depois de Cristo, e Timóteo 65 depois de Cristo. Olha só, quantos anos isso já vem acontecendo e continua acontecendo na igreja, mas nós precisamos nos posicionar como verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos. Nós precisamos restaurar a igreja, irmãos. Porque hoje, quando nós falamos de igreja fora, as pessoas parecem que têm repulsa. Pessoas têm vergonha de vir à igreja. Mas a minha parte e a sua parte é testemunhar. Sede santo, como eu sou santo. Será que nós temos esta coragem de falar isto lá fora? Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos resgatar isso, para que as pessoas possam dar crédito naquilo que nós estamos falando. Hoje a igreja, infelizmente, perdeu o seu crédito. Mas nós precisamos restaurar isso, irmãos. E o Senhor está preparando para que a gente faça isso. E por falar em igreja, eu quero falar de uma das igrejas que está lá escrito em Apocalipse. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Mais precisamente, hoje nós vamos falar da igreja de Éfeso. Abriram? Avancem lá. Apocalipse capítulo 2. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolo e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor.
Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem o seu favor, o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas aqui, queridos, era uma seita cristã herética que pregava tudo aquilo contrário que o evangelho ensinava. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de alimentar a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Percebam que mais um texto que nós acabamos de ler sobre o amor. Aqui nós vemos claramente que o amor desse povo se esfriou. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nesse texto, eu quero dar um contexto geral. Apocalipse no original grego significa apocalipsis, que hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm um mau entendimento do livro de Apocalipse, achando que o sinônimo de Apocalipse é caos, é catástrofe. Mas, na verdade, o verdadeiro significado do livro de Apocalipse é descobrir, revelar e tornar manifesto. Não tem nada a ver com caos e catástrofe, irmãos. É descobrir, revelar e tornar manifesto. Foi exatamente isso que João fez. No livro do Apocalipse, o Espírito Santo, ele abre as cortinas e nos dá o privilégio de ver Cristo glorificado no céu e cumprindo o seu propósito na terra. É exatamente isso o que o livro de Apocalipse vai nos ensinar. Apocalipse também é um livro aberto no qual revela Deus e os seus planos e os propósitos de Deus nas igrejas. Haja vista que ele vai falar sobre as 7 igrejas, mas nós não vamos falar das 7 igrejas porque é um texto muito longo. Percebam que lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, Daniel, quando terminou de escrever a profecia, ele recebeu a seguinte instrução: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. É o tempo de hoje. Mas percebam que lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 10, o Senhor dá uma instrução totalmente ao contrário do que ele deu a Daniel. Ele disse para João, instruiu João, disse assim: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Por que tudo isso? Porque desde o Calvário, a ressurreição de Jesus Cristo, aonde se iniciou os últimos dias. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, se iniciou os últimos dias. Quando vocês estiverem lendo o livro de Apocalipse, vocês vão perceber o seguinte: os capítulos de 1 a 3, para vocês entenderem e tirar esta sina de achar que o livro de Apocalipse é caos. Não é nada disso. Ele vai falar que Cristo é apresentado como rei e sacerdote, exaltado e ministrando às suas igrejas. Já nos capítulos 4 e 5, ele é apresentado como o Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. Nos capítulos 16 até o 18, Cristo é o juiz de toda a terra. E lá nos capítulos finais, do 19 ao 22, ele volta à terra como o Rei dos Reis, como vitorioso. Esse é o livro do Apocalipse, e ele se encerra como um noivo celestial, conduzindo a sua noiva, conduzindo a sua igreja à Nova Jerusalém, queridos. E nós somos esta igreja. Nós ansiamos por esta volta. Um ponto importante que nós precisamos destacar é que, originalmente, no livro de Apocalipse, ele foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, escrito por João. Mas também ela serve para mim e para você nos dias de hoje. É como se nós estivéssemos lendo a revista atual. É como nós estamos lendo. Tudo que está escrito está acontecendo nos dias de hoje. Ou seja, nós costumamos dizer que a Bíblia é mais atual do que uma revista ou do que um jornal. Nem sei se existe jornal ainda hoje. Mas enfim, é mais atual do que o jornal de hoje.
Apocalipse capítulo 1, verso 3 vai dizer assim: bem-aventurado. Quem é bem-aventurado aqui? Ouvi 3 améns. Mas todos são bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Essa palavra ler no original significa ler em voz alta. Apocalipse, quando foi lido, ele foi lido em voz alta. O apóstolo Paulo também enviou as suas cartas às igrejas de Roma, Corinto, na Galácia, em Éfesos, em Filipos, em Colossos e Tessalônica. Então a maioria das cartas do apóstolo Paulo é endereçado às suas igrejas. Mas João aqui está endereçando a carta às igrejas da Ásia Menor. E naquele tempo, aquele povo estava passando por perseguições intensas e precisava ser encorajado. Foi exatamente isso que João fez ao escrever esta carta de Apocalipse. Queria encorajar os membros dessas igrejas que estavam passando por algum tipo de perseguição ou por algum tipo de esfriamento, como nós lemos no texto. Quando o livro de Apocalipse fosse lido, ele tinha que ser lido em pé. E quando o livro de Apocalipse fosse lido, daria esperança para as pessoas que estavam esmorecidas, que o amor estava sendo esfriado. Não deveriam apenas ouvir a palavra, queridos, eles deveriam praticar. Um texto que eu gosto muito está lá em Tiago, capítulo 1, verso 25, que vai dizer assim: mas aqueles que atentam bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Um outro ponto importante, voltando lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver 7 igrejas, 7 candelabros, nós vamos ver várias simbologias que está escrito lá no livro de Apocalipse. E esse número 7 é importante porque ele significa a plenitude e a consumação. O livro fala, como eu disse, de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas, 7 candeeiros. Apocalipse é um livro cheio de simbologias, queridos. Mas nós precisamos compreender e entender aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer a nós, está querendo dizer às igrejas. Essas igrejas da Ásia, elas são retratadas como 7 candeeiros, cada uma irradiando a luz em um mundo cheio de trevas, queridos. Olha só o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 14. Voltem lá um pouquinho. A partir do 13, para nós ganharmos o contexto. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês nos céus. Eu e você, querido, nós, igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo em meio às trevas. Nós precisamos ser sal e luz, querido. Nós precisamos temperar essas pessoas. Nós precisamos iluminar essas pessoas com o nosso testemunho, com aquilo que nós temos aprendido, com aquilo que nós temos ensinado. Nenhum cristão, querido, deve estudar as profecias apenas para satisfazer as curiosidades. Nenhuma vez nós podemos fazer isso, queridos. Quando Daniel e João eles receberam a revelação de Deus acerca do futuro, ambos eles caíram como se estivessem mortos, irmãos. Quando nós
recebemos a palavra do Senhor, nós temos que discernir no Espírito aquilo que o Senhor está querendo falar para mim e falar para vocês. A igreja de Éfeso, ela foi lembrada a fazer o quê? A se arrepender e a voltar à prática das primeiras obras. Senão ele ia mover o candeeiro, caso não aquela igreja se arrependesse. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a fazer o quê? Ser fiel até a morte. Nós precisamos ser fiéis até a morte. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade, o engano, misturada com o mundo. E infelizmente tem igrejas que têm misturado as coisas da igreja e as coisas do mundo. As coisas do mundo têm entrado dentro da igreja, mas as coisas da igreja não têm invadido lá o mundo afora. Percebam, olha só como é que estavam as igrejas de Apocalipse. A igreja de Tiatira, ela abriu as portas para uma falsa profetisa. E qual era esta falsa profetisa? Jezabel. A igreja de Sardes, ela recebe o alerta de Cristo que as suas obras não eram íntegras diante de Deus. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar na perspectiva de Cristo. Nós precisamos, embora este mundo está tão trágico, mas nós precisamos olhar para ele na perspectiva de Cristo. Como é que o Senhor nos olhou? Como é que o Senhor nos resgatou? Queridos, tenho certeza que se alguém dá um testemunho aqui de como era a vida e como é, eu tenho certeza que a maioria das pessoas eram paviradas. Algumas pessoas deram risadas. É bem da verdade, irmãos. Por que o Senhor nos resgatou? Não sei, Ele tem um propósito para isso. Então nós precisamos olhar ao nosso redor, ao nosso contorno, na perspectiva de Cristo. Precisamos ter em mente que a profecia de João, na verdade, ou seja, em primeiro lugar, é a revelação de Jesus Cristo, e não a revelação de acontecimentos futuros. É a revelação de Cristo. Nós não devemos separar a profecia da pessoa, porque sem a profecia não tem a pessoa, ou seja, a profecia não ia se cumprir. Percebam, querido, nesse contexto que eu dei para vocês, o quanto estas igrejas sofreram. Qual é o contexto que nós estamos? Qual é o contexto que você está nesta noite? Será que você precisa olhar na perspectiva do Senhor? Será que o seu coração está esmorecido? Será que o amor pelo Senhor se esfriou, tem se esfriado por conta da situação que você tem passado? Ou pelas coisas que você tem olhado o mundo afora, tem esfriado o seu coração? E eu queria que você voltasse lá em Apocalipse capítulo 2. Deixa aberto aí. Sabe, queridos, especificamente, como eu disse, nós vamos falar da igreja de Éfeso. Mas a cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, o Senhor, Ele apresenta, ou melhor dizendo, Ele faz um raio-x da condição de cada uma das igrejas. Claudinho ali, enfermeiro, vai me dizer melhor. Quando você destronca alguma coisa ou quebra algum pé, qual é a primeira coisa que o ortopedista vai pedir para você fazer? Um raio-x, para identificar se você quebrou, ou aonde você quebrou, ou quantas partes você quebrou. Ou seja, ele vai fazer um raio-x daquela parte aonde está danificada. É exatamente isso que o Senhor faz com a sua igreja. Ele está fazendo um raio-x das igrejas, qual é a parte que está danificada. João, ele possuía um coração de pastor, querido. E ele procurava encorajar as igrejas durante um tempo difícil de perseguição. É exatamente isso que nós, pastores, fazemos com vocês. Embora as pregações elas tenham sido muito duras,
mas é um encorajamento para vocês. Porque muitas igrejas, eu não quero falar mal das igrejas, mas têm pregado não a palavra de verdade, aquilo que você pode enfrentar no seu dia a dia. Algumas igrejas têm pregado apenas aquilo para massagear o nosso coração, aquilo que nós queremos ouvir, mas nós não devemos pregar o que vocês querem ouvir, nós devemos pregar aquilo que o Senhor manda nós pregarmos, aquilo que nós precisamos de fato ouvir. Embora as pregações sejam duras, mas são de encorajamento, para que no dia que nós passamos pela adversidade, nós possamos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo passou, aquilo que João passou, aquilo que os discípulos passaram, porque esta é a verdade, irmãos. O evangelho não é uma massagem no meu e no seu coração, o evangelho é um encorajamento para nós enfrentarmos os dias difíceis. Porque se essas pessoas que estão escritas aqui na Bíblia, eles enfrentaram o que enfrentaram, mas glorificaram o nome do Senhor, porque eu e você vamos passar por longe, pela tangente, fugir não, queridos. Nós temos que enfrentar os problemas que estão diante de nós. E João, ele possui esse coração de pastor, queridos. Ele sempre encorajava. Antes de Cristo julgar o mundo, queridos, nós precisamos entender uma coisa. O julgamento vai ser para nós primeiro. Será para as igrejas. Olha só o que Pedro disse. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será o ímpio e do pecador? Percebam, queridos, por isso que nós temos que ser perseverantes no evangelho. Uma igreja purificada não precisa temer os ataques de Satanás. Como é que nós vamos ser purificados? Pela palavra do Senhor. Nós seremos purificados e lavados pela palavra do Senhor. E quando nós somos purificados, nós não precisamos temer aos ataques de Satanás nas nossas vidas. Éfeso era uma igreja que servia, Éfeso era uma igreja que trabalhava, Éfeso era uma igreja zelosa na obra do Senhor. Éfeso também tinha uma agenda semanal repleta de atividades, também era uma igreja que se sacrificava, que trabalhava. Tem algumas versões que diz trabalhava até a exaustão. Os cristãos lá da igreja de Éfeso, eles pagavam um preço para servir o Senhor. Era uma congregação firme, eles eram perseverantes. Eles tinham resistência em meio à tribulação, queridos. Olha só a igreja de Éfeso. Eles não desistiam diante da adversidade. Os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, que suportava pacientemente os fardos, as tribulações, e trabalhavam sem esmorecer, sem reclamar. Faziam tudo por amor a Cristo. Mas, todavia, entretanto, quando o Senhor fez um raio-x daquela igreja, quando o Senhor examinou aquela igreja por vários ângulos, diferente de mim e de você, que pelo que nós estamos vendo aqui, era uma igreja aparentemente perfeita, sim ou não? Sim, irmãos. Aparentemente era uma igreja perfeita. Mas aquele que passeava entre os candeeiros, sondava os corações, ele viu um diagnóstico totalmente diferente daquilo que nós estamos vendo aqui diante da palavra do Senhor. Essa igreja era ocupada, essa igreja era separada, disposta a sacrificar, mas ela sofria de problemas amorosos. Havia abandonado o seu primeiro amor. O que fazemos para o Senhor, queridos, é importante, mas o motivo pelo qual fazemos também importa.
Não basta nós apenas fazermos a coisa, nós temos que fazer as coisas direito. E o que é esse primeiro amor, queridos? Um exemplo é o primeiro amor da lua de mel, quando nós casamos. E olha só o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 2, verso 2, querido. Jeremias dizendo para Jerusalém: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Mas a gente sabe muito bem a história de Jerusalém. Também se perdeu. Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro se torna cada vez mais profundo e maduro, também quando nós não perdemos a empolgação pelo nosso cônjuge, o fascínio. Isto é o primeiro amor. Quando o Senhor voltar para buscar a sua noiva, que somos nós, é disso que Ele está falando. Desse primeiro amor, queridos. Traz aí a sua memória quando o Senhor te resgatou lá do lamaçal da perdição. Tenho certeza que quando o Senhor te resgatou do lamaçal da perdição, você pregava para poste, você saltava de alegria. Sim ou não? Sim, irmãos. Mas ao longo do percurso nós perdemos este primeiro amor, esta lua de mel. Ficamos acomodados. Os problemas chegam. É como no casamento, irmãos. Quando os problemas chegam, a gente sempre diz, quando o casal passa por um problema financeiro e eles passam por essa situação, esse casal tem tudo para dar certo. Está aqui o exemplo meu e da minha esposa. Resistimos bravamente. No primeiro ano, quase divórcio. Mas hoje nós estamos em lua de mel. É assim, queridos. É assim. O olhar, nós já sabemos o que um outro está querendo. O que um outro fez. É assim que tem que ser. Temos que ter sensibilidade. É possível servir. É possível sacrificar, até mesmo sofrer por causa do nome do Senhor. Mas, no entanto, não amar Jesus Cristo como de fato Ele deve, irmãos. Isso tem acontecido muitas vezes. Temos servido, temos nos sacrificado, mas esquecemos de amar o Criador como Ele deve ser amado. Os cristãos de Éfeso, eles estavam tão ocupados mantendo a sua separação que deixavam de lado a adoração, o primeiro amor. As atividades eram mais importantes do que adorar aquele que os separaram. Não deve ser desta forma. O trabalho não substitui o amor e a pureza não substitui o fervor. É por isso que dia após dia tem que queimar no meu e no seu coração a vontade de adorar o Senhor e servir a igreja do Senhor. Não importa o que aconteça, irmãos, mas tem que ter amor, tem que ter fervor no nosso coração. A igreja, ela precisa tanto de uma coisa quanto de outra, a fim de agradar o Senhor e não a homens. Só é possível servir o Senhor fielmente quando nós amamos sincera e fervorosamente. Da mesma maneira que o Senhor examinou, fez lá o raio-x e deu o diagnóstico daquela igreja, assim é o Senhor quando anda no meio da noiva e dá o diagnóstico para mim e para você. O primeiro amor, queridos, ele pode ser restaurado na minha e na sua vida. Este é o convite para mim e para você nesta noite. O amor pode ser restaurado. Quando você vai ao médico, o ortopedista lá deu o diagnóstico, de fato quebrou o seu pé. O que ele vai receitar para você, além de engessar ou imobilizar o seu pé? Ele vai dar lá uma receitinha, vai dar uma prescrição médica lá do que você deve fazer para recuperar.
É exatamente isso o que o Senhor está dizendo na igreja de Éfeso. Ele dá a descrição. Ele dá aqui 3 instruções, ou melhor dizendo, 3 prescrições. A primeira é necessário lembrar. Voltem lá no texto de Apocalipse. No verso 5. Olha só o que o Senhor diz para a igreja. Lembre-se, pois de onde você caiu, o que foi perdido, e cultivar e restabelecer a comunhão íntima. A segunda prescrição, está lá no texto. É preciso se arrepender e mudar de ideia. Confessar os nossos pecados ao Senhor. Está na sequência do verso 5. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E olha só o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1. Diz assim, versos 8 e 9, desculpa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A terceira prescrição médica aqui, nós devemos voltar à prática das primeiras obras, o que indica a restauração da comunhão inicial, rompida pelo pecado da negligência, irmãos. Para nós, cristãos, significa orar mais, ler mais, jejuar mais, meditar mais, e acima de tudo servir em obediência e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Apesar dos privilégios que a igreja de Éfeso havia desfrutado, a igreja corria o risco de perder a luz. Por mais correta que essa igreja seja, a igreja ela perdeu o seu amor. Tenho, porém, contra você. E aqui não é uma referência à volta de Cristo, mas sim a vinda do seu julgamento naquele momento e naquela igreja e naquele lugar específico, irmãos. Em Apocalipse 2:7 deixa claro que nós, cristãos, nós podemos ser fiéis ao Senhor a despeito das atitudes dos outros. O nosso amor pelo Senhor ou pela igreja não deve se esfriar por conta das coisas que nós temos visto, dos escândalos que têm vindo à tona, queridos. Nós precisamos de fato voltar às velhas práticas. Nós precisamos nos arrepender como igreja. Nós precisamos de fato voltar às primeiras obras. Ou seja, nós precisamos voltar à lua de mel, queridos. Nós precisamos de fato saber quem que é este Deus nas nossas vidas. Precisamos resgatar a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu já estou caminhando para a conclusão, que eu queria chamar os meninos, e a Daisy também. Eu queria concluir com uma frase do Martin Lloyd Jones, que diz assim: quando a igreja é de fato diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É nesse momento que o mundo começa a prestar atenção à sua mensagem, embora possa em um período de momento odiá-la. Quando a igreja de fato diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Nós precisamos voltar a isso, queridos. Atrair as pessoas que estão lá fora. Mas como é que nós vamos atrair as pessoas que estão lá fora? Indo buscá-las. Indo buscá-las.
E uma outra frase do Tozer que diz assim: o mundo está à espera de uma voz legítima, a voz de Deus, não um eco do que os outros estão fazendo e dizendo, mas uma voz autêntica. Nós precisamos ter esta voz autêntica. Nós precisamos resgatar aquilo que foi perdido. Nós precisamos resgatar a igreja de fato. Antigamente, quando as pessoas falavam de igreja, elas tremiam. Hoje não, queridos. E é com tristeza no meu coração que eu digo isso. E eu queria te convidar nesta noite a ficar em pé. Queria que você aí no seu lugar, você que nos assiste pelo canal do YouTube, enquanto eles aqui ministram o louvor, eu queria que você de fato fosse o mais sincero possível com o Senhor. Nós vimos aqui em Apocalipse o relato das igrejas, como elas estavam, mas nós nos aprofundamos de fato na igreja de Éfeso. Era uma igreja que não esmorecia, era uma igreja perseverante, era uma igreja que trabalhava. Mas no meio do seu percurso, no meio da sua caminhada, ela perdeu o principal, o amor. Então seja sincero com o Senhor nesta noite. Se de fato você perdeu o primeiro amor, peça ao Senhor que Ele restaure este amor em você. Independente daquilo que você tem ouvido, independente daquilo que você tem visto por aí afora, seja escândalo, seja pelas pressões, pelas dificuldades que você tem passado, busque o Senhor nesta noite, enquanto eles ministram louvor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Senhor, não que em mim não se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração.
Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aqui oh Pai, venha, Senhor, nos resgatar nesta noite. Venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaurar, Pai, em nós o primeiro amor, Pai. Aquele primeiro amor, Senhor, de quando o Senhor nos resgatou. E nos perdoa, Pai, porque nos perdemos no meio do caminho. Deixamos ser influenciados, ó Pai, pelas más conversações. Deixamos, ó Pai, ser influenciados, ó Pai, pelas más notícias. Isso tem trazido uma erosão dentro do nosso coração. Isso tem esfriado, Pai, o coração do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, como nós lemos no texto lá em Mateus capítulo 24, nós não queremos fazer parte desta porcentagem, Pai, que o amor de muitos, ó Pai, ou de quase todos se esfriariam. Não permita que isso venha acontecer conosco, Pai. Que o nosso coração venha a ser aquecido, Pai. Que o primeiro amor venha a ser restaurado. Venha restaurar isso em nós, Pai. Senhor, eu tenho certeza, Pai, que algumas pessoas que estão aqui, Senhor, precisam, Senhor, dessa restauração. Voltar à prática do primeiro amor, Pai. Então eu quero orar por estas pessoas, Pai, em nome de Jesus, restaura. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, em nome de Jesus, melhor dizendo, o nosso coração e restaura. Porque precisamos, ó Pai, voltar a confiar em Ti. Nós precisamos voltar a descansar em Ti. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, a fazer aquilo, Pai, que o Senhor nos ensinou a fazer. Toma nas Tuas mãos, Pai, cada família aqui representada. Restaura, Pai, o coração. Restaura a intimidade. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, as primeiras obras, Pai. Restaura, Senhor, a adoração. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os louvores, ó Pai, nos nossos lábios. Restaura-nos, Pai, em nome de Jesus, nesta noite. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos ter, ó Pai, encontros sobrenaturais com o Senhor, ó Pai. Independente, Senhor, das perseguições, independente dos problemas, independente das adversidades, Pai. Nós precisamos desse resgate. Toca, Senhor. Toca, Senhor, na sua noiva. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nas famílias aqui representadas. Toca, Senhor, nas pessoas que estão nos assistindo pelo canal, Senhor, do YouTube. Não queremos ser mais os mesmos, Pai. Não queremos ser mais os mesmos. Nos perdoe, nos purifique, nos transforme, nos lava, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não queremos apenas, ó Pai, trabalhar para o Senhor.
Nós queremos amar o Senhor por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, e não por aquilo que o Senhor pode nos dar, Pai. A melhor coisa que o Senhor nos deu foi a salvação, foi a nossa restauração, Pai. Nós clamamos nesta noite, Pai, restaura-nos, transforma-nos, nos leva, Senhor, em nome de Jesus, à prática das primeiras obras, Pai. Nós queremos mais de Ti, Pai. Queremos mais de Ti, 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 Senhor. Mais do Teu amor. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir e Te obedecer, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes dela, Senhor. Que nós possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que temos lido, Senhor. Que possamos ser desafiados no nosso dia a dia, Senhor. Nos surpreenda, Pai, a cada dia. Nos surpreenda, Senhor, no nosso trabalho. Nos surpreenda, Senhor, na escola, na faculdade. Nos surpreenda, Pai, aonde o Senhor nos colocar, Pai. Gera em nós, ó Pai, esse espírito de ousadia para falar do Teu amor em tempo e fora de tempo, Senhor. Gera isso em nós, Pai. Isso também é o primeiro amor, Pai. Porque quando nós fomos resgatados, ó Pai, nós fazíamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Mas ao longo do caminho nos perdemos. Ficamos temerosos. Ficamos envergonhados. Lança fora de nós todo o medo, Pai. Lança fora de nós todo o medo. E derrama, Senhor, sobre nós, Pai, uma capacitação vinda diretamente do Seu trono. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. O Deus os abençoe e vão na paz em nome de Jesus. Vem, Senhor.